Fala pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um Pod Mais, um podcast Prodata mais Mob. Estamos aqui direto do Rio Innovation Week, maior feira de inovação e tecnologia da América Latina. Eu estou com o Fernando Brandão, com o Felipe Canteiro e com o Romário Velten e também do meu lado aqui com o Pablo Medeiros. Então, primeiramente, agradecer a presença de vocês aqui para a gente poder ter uma conversa legal aqui sobre meios de pagamento, né, na mobilidade, como é que o banco está trabalhando aí nessa frente. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que vocês se apresentassem aqui para o nosso público, falassem um pouquinho da trajetória de vocês. Bom, começar, primeiro, obrigado pelo espaço, super importante a gente conversar aqui com vocês, muitas parcerias que a gente já tem feito junto e muito campo de oportunidades daqui para frente, muita tecnologia, muita inovação, muitas tendências importantes para a gente. Eu, pessoal, sou o Fernando Brandão, como você bem comentou, responsável pela estratégia digital dentro do mundo atacado. Então, toda a parte de distribuição de produtos digitais, aonde deveríamos estar, com qual experiência, qual é o nível de atrito que sempre, claro, reduzindo para ter a melhor experiência possível, mas essa é a minha missão ali dentro de uma unidade do corporate do atacado, olhando grandes empresas, assim como vocês. Tá? Maravilha. Prazer, Bruno, Pablo, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui representando o banco, para a gente poder bater um papo aqui, falar um pouquinho de tecnologia e inovação. Toda a parceria que a gente tem, acho que tem bons exemplos aqui que a gente consegue trazer. Eu sou o Felipe Canteiro, eu tenho 18 anos de carreira no banco, comecei minha carreira no Bradesco, na área de Corporate Banking, onde eu construí aí minha trajetória, com um relacionamento muito focado em infraestrutura, transporte, empresas de mobilidade. Nos últimos 2 meses, ali em junho, recebi um convite para migrar para a área de meio de pagamento, para o Payments, para tocar todo o time comercial do atacado. Então são 170 profissionais pelo Brasil, responsável aqui pela venda e construção de soluções de meios de pagamento. Pô, muito bom. Bom, prazer, Bruno e Pablo também. Sou o Romário Velten, superintendente sênior de negócios do Corporate. É uma célula que fica dentro do Banco de Atacado. Especificamente eu cuido dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Sudeste de Minas Gerais. E é um prazer também estar aqui pelo 2º ano, consecutivo. É verdade. Na Rio Innovation, falando um pouquinho da nossa parceria, o quanto o banco pode continuar apoiando tanto vocês, a Mais Mob, como também o setor, e tentar abordar um pouco mais sobre o quanto vocês estão evoluindo, nesse mercado, olhando de uma forma completa, como uma plataforma que faz gestão completa da mobilidade urbana. É um prazer a gente estar aqui trocando um pouco nessa conversa. Obrigado. Bom, primeiro, obrigado pela presença de vocês. A gente sabe que foi um convite meio rápido, Tem 2 dias e vocês conseguiram estar aqui com a gente, nem viriam, vieram a convite da gente, então muito obrigado. Tá? Como sempre, parceria vai além dos negócios, quando a gente fala entre Mais Mob e Bradesco. Sou Pablo Medeiros, eu sou diretor corporativo da Prodata Mais Mob, responsável pela área de finanças, RH e suprimentos. Já estou fazendo praticamente 14 anos aqui no grupo, e acompanho esse movimento, vamos dizer assim, essa evolução da estrutura de pagamentos, da Mais Mob ao longo desse tempo. E durante o podcast eu vou pincelar um pouquinho do que a Mais Mob representa nessa evolução para o segmento. Maravilha, gente. Vamos começar aqui a nossa conversa. Bom, o Bradesco ele vem acompanhando, a transformação da economia ao longo dos anos, mas acho que a gente pode abrir esse papo perguntando para vocês o seguinte: qual foi a maior revolução que vocês já acompanharam aí nos meios de pagamento? Legal, Bruno. Eu vou começar por aqui. Acho que a evolução do meio de pagamento, ela acompanha muito a evolução tecnológica, a evolução da tecnologia, que naturalmente reflete no comportamento da sociedade, que são nossos clientes, pessoas físicas e empresas. Então, vale lembrar um pouco da história, assim, o que revolucionou bastante é a digitalização. Então, lá de trás, quando veio o Internet Banking, o Mobile Banking, que você leva todo o serviço financeiro para o bolso dos clientes, em qualquer lugar do mundo, ele consegue fazer qualquer transação, desde abrir uma conta, fazer pagamentos, empréstimos, serviços. E isso realmente é um marco importante que transformou a forma, a jornada
né? Como esse cliente, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, ele transaciona no meio de pagamento e no mercado financeiro. A agência bancária está agora no bolso do cara, né? Exatamente. Essa é a grande transformação. E a consequência disso, nos últimos 5, 6 anos, nasceu o Pix. Então, o Pix, outro marco super importante, que você, mais um meio de pagamento que facilita toda essa transacionalidade, um meio de pagamento rápido, 24/7 e seguro. Então, isso muda bastante a forma como, principalmente a pessoa física, ela tem transacionado, saindo um pouco do dinheiro em espécie e transacionando mais com o Pix, né? E o Pix ele evoluiu, ele cresceu de uma forma tão rápida no mercado. A gente trouxe até um número aqui só para exemplificar. Em 2024 foram 63 bilhões de transações, em 25 quase 80 bilhões de transações via Pix. Caramba. E volume financeiro passou em 2024 de 26 trilhões e meio para 35 trilhões em 2025. Então é uma evolução muito rápida aí nesse ciclo de 5, 6 anos. Sim, verdade. E um complemento que ele bem comentou, o Canteiro citou a questão do Pix, citou o Internet Bank, enfim, pagamentos instantâneos. O Bradesco ele sempre esteve presente na fronteira das inovações tecnológicas bancárias no Brasil. Reforçando que é importante falar, o Brasil ele sempre está na fronteira. Quando a gente olha o mundo, o sistema financeiro nacional está muito avançado. O Pix é um baita exemplo disso, enfim, mas tem vários outros. Mesmo primeiro que deu, eu diria assim, tração para que todas as fintechs nascessem, a Lei 12.865 lá de trás, né, que começou a pavimentar esse mercado. Mas qual que é o ponto? Só para relembrar, e um ponto que vale citar aqui na tua pergunta, que é super importante, de a mudança, a transformação dos meios de pagamento. O Banco Bradesco foi o primeiro banco no Brasil a lançar o primeiro cartão de crédito em território nacional, 1968. Caramba, que legal. Trazendo um pouco mais para frente, em 2015, nós fomos o primeiro banco a lançar o Internet Banking, que transformou a forma como as pessoas usam o banco, que é justamente pagar, receber, fazer gestão de caixa. Pioneirismo, então, vem de casa, né? Total, faz parte da cultura do banco e continua. Mais recente agora, 2016, lançamos o primeiro banco a ter a inteligência artificial própria, que é a BIA. E agora a gente vai entrar na conversa aqui também, naturalmente, mas é um tema que está super aqui em alta, a gente está muito atenado e pensando muitas coisas legais aí nessa temática também, tá? Eu acho que são um complemento também, né, Fernando, Canteiro aqui, quando a gente fala de fronteira, me faz lembrar aqui, né, de forma regionalizada, né? Quando a gente fala de meio de pagamento, quanto isso evolui a nível mundial, nacional, mas também de forma regionalizada, né? Lembrar aqui que o Bradesco, né, teve um barco por muitos anos para atender a população ribeirinha, né, e mais isolada possível na região da Amazônia, passando, né, fazendo uma viagem de 7 dias para levar o benefício, a aposentadoria, né, às pessoas físicas da região ribeirinha do Amazonas, né, para ver o quanto a gente também tem a preocupação de ter um olhar do todo, né, desde a pessoa física, da região mais isolada do nosso país, como também, né, de forma mais tecnológica, né, para grandes empresas aqui. Então a gente abraça de uma frente a outra aqui essa visão de meios de pagamento, né? Isso passa até também por uma questão de educação financeira, né? Porque você vai também dando acesso, você vai chegando a própria evolução aí de aplicativos e tal, essa digitalização, precisa também desse incentivo aí de educação financeira para as pessoas entenderem como é que elas vão acessar o banco de forma correta e tal. Também há iniciativas do Bradesco nesse sentido, né? Exatamente. Conecta um pouco com o Bradesco Expresso, né, que tem um pouco desse conceito de estar em regiões mais isoladas. Legal. A gente tá, quando a gente fala de transporte, já que é um gancho aqui que eu quero puxar a sardinha para o nosso lado, ainda há no Brasil, enfim, se pensa muito quando se pensa em transporte, no uso ali do transporte pelo passageiro, que ele tem que pagar com cartão de bilhetagem, né? Ou tem muito pagamento ainda, está sendo diminuído, mas ainda tem muito pagamento em dinheiro, e já está virando agora uma necessidade, tanto por questões de evolução tecnológica, mas acho que por questões também de vontade do passageiro, de atender um turista e tal, de começar a aceitar carteiras digitais, aceitar pagamento com cartão bancário e tal. Isso é um caminho que é um caminho natural, é um caminho que está cada vez mais sendo percebido como inevitável, e inevitável no bom sentido, porque se dá mais opções para o passageiro, né? Seja ele um passageiro de rotina, ou seja ele um passageiro que está visitando a cidade.
como são as iniciativas de vocês, né, do banco, e parcerias também em relação a essas frentes aí na mobilidade? Sem dúvida, acho que essa é uma frente que a gente tem acompanhado bem de perto junto com esse novo comportamento, né? A jornada cada vez mais ela precisa ser mais fluida, né? Então, hoje com tecnologia, com IA, hoje praticamente todos os usuários com acesso a celular, o usuário não quer mais pegar fila, né? Ele não anda mais com dinheiro em espécie, né? Ainda tem, mas tem uma transição aqui, né, para cada vez mais as carteiras digitais, o próprio cartão e o Pix que a gente mencionou. Verdade. Né? Então, naturalmente, quando o meio de transporte, os veículos aqui de mobilidade, eles acompanham essa transformação de jornada, você leva facilidade para o usuário, isso tem muito ganho, porque é agilidade, você conhece o teu usuário, comportamento, você traz benefício para ele, né? A gente estava conversando mais no começo, um clube de vantagens que você consegue agregar e trazer valor para ele, porque você conhece ele, né? Ele entra dentro de um aplicativo, ele entra dentro de uma plataforma, né? Então, esse é um processo que muda bastante também como o banco trabalha, né? Não é apenas vender um meio de pagamento, né? Não é apenas vender uma solução pontual. Não, hoje o meio de pagamento ele passa a ser uma plataforma que conecta usuário, operador, terceiros. Então ele é algo muito maior, em que você tem um usuário transacionando com vocês, junto com um banco parceiro, que é o que a gente faz hoje aqui com vocês, e você consegue trazer diversos benefícios para ele através dessa plataforma. Então mudou muito a forma como é feita essa transacionalidade, essa transação financeira de um cliente, de um usuário de vocês que está ali constante, quase todo dia ou quase todo dia ele está usando, né? Importante, e complementar aqui, cada vez mais a interoperabilidade, eu vou usar essa palavra, ela, no primeiro momento, quando começou a surgir isso, veio um pensamento de, não, eu vou me resolver tudo sozinho. Ele é um caminho, só que ele é um caminho mais complicado, porque você precisa ter know-how em todas as verticais onde você atua. Então a gente está observando muito a questão de parcerias, horizontalizando mesmo negócios, dividindo receitas, mas ganhando mais, do que deixar de dividir e deixar de ganhar. Sim. Então cada um com sua expertise, e no mundo de vocês, acho que tem uma disrupção grande também, similar ao que está acontecendo com os bancos, no modelo de BES, né? De basicamente a gente vender uma infraestrutura bancária para que outros players, com a sua experiência, o seu look and feel, a sua interface visual, construa a sua jornada para o cliente. O cliente por trás é invisível, que tem um Bradesco ali oferecendo isso. Para vocês é muito parecido o que eu vejo, né? A gente estava conversando antes, questão do MaaS, né? O Mobility as a Service. Isso aí. E vocês já estão entrando nisso e muito bem, eu acho que é importantíssimo isso. Esse ecossistema está disruptivo. Vejo o que tem acontecido com os táxis, os aplicativos de rotas, por exemplo. Tudo isso pode estar dentro do ecossistema de vocês, agregando mais valor ainda, construindo, a palavra é bonita, na moda, mas um super app que o fluxo que você já tem, porque de fato é necessário que a pessoa use todo dia o aplicativo, porque ele precisa tomar o transporte público, é inevitável. Então acho que vocês têm um valor muito grande na mão para aproveitar, olhar as oportunidades, e aqui o banco, aqui sem ficar fazendo vendas, vender nosso peixe aqui não é objetivo, é assim falar o que a gente tem de potencial para alavancar o negócio de vocês, mas a gente está muito preparado para isso, para suportar vocês mesmo e ter as melhores ofertas ali com APIs, com tecnologias, seja por arquivo, seja por canal proprietário. A gente está bem completo nesse portfólio, então acho que vocês estão aproveitando muito bem essa oportunidade e esse que é um dos caminhos que eu vejo daqui para frente na indústria de vocês. Tá? Eu acho que o Felipe e o Fernando colocaram super bem, né? Eu só destacaria aqui, enquanto a gente está preocupado, investindo de fato na experiência do cliente, né? Quando a gente fala de tudo isso. Porque de nada adianta, né, eu ter o melhor Pix se a experiência no cartão não funciona muito bem. Então, Verdade. a gente está tendo esse olhar do todo aqui, né, perante o cliente, para que a experiência seja boa, né? Eu acho que esse é um ponto importante e que está sempre no centro da atenção quando a gente fala de meio de pagamento, né? A experiência precisa ser boa do início ao final em todas as frentes, né? No cartão, no Pix, o ecossistema, né? O ecossistema como um todo precisa funcionar bem. E eu vou
usar o termo dele, né? Puxar a sardinha um pouquinho também. É porque é um tema que a gente gosta de falar, né? É verdade. É parte do que a gente se propôs a fazer em benefício da sociedade. Eu acho que a gente faz muito bem há muitos anos, né? Vou voltar só um pouquinho em 2015, a gente até falou disso antes, né? Onde nós fomos a primeira empresa do segmento a fazer venda por cartão de crédito, já em pilotagem para as Olimpíadas de 2016. Desde 2016, né? Desde 2015, aliás, a gente pratica a venda via cartão de crédito, o que não é uma regular no segmento, tá? Agora está até aumentando um pouco mais, mas a gente nunca parou. O Pix foi lançado, eu esqueci agora, foi 22, 21, enfim, foi no final do ano, se não me engano, outubro. A gente, ao longo do ano, já estava se preparando, já estava fazendo desenvolvimentos com o banco, com as nossas APIs, transformando a nossa forma de venda, já antecipando o que a gente entendia que iria acontecer. Então, a gente se orgulha muito de falar, caramba, a gente acertou. Foi mesmo. O Pix aconteceu de fato e a gente estava preparado. E isso aconteceu conosco, né, antes das grandes atacadistas. Magazine, Americana, enfim, os grandes atacadistas mesmo, varejistas, desculpa. Varejistas demoraram um pouquinho para acreditar e a gente já estava oferecendo isso para a população. Então, depois disso, nós fomos os escolhidos, um dos 10 escolhidos pela Meta para fazer o teste do WhatsApp Pay. Verdade. E o único do segmento. Então, né, o primeiro do segmento a fazer uma venda por WhatsApp fomos nós, né? Hoje a gente tem o Telpay, né, em parceria com a Elo, que também é do banco, né, que fornece a possibilidade via aplicativo da geração de um pagamento, né, com Pix, sem abrir o aplicativo bancário, a partir de um pré-cadastro, né, interfaceado pela Elo, geração de QR Code via WhatsApp instantâneo e utilização em poucos segundos, aonde você estiver. Então, via áudio, você consegue fazer uma compra de forma instantânea e já andar no modo. Então, assim, é muito legal a gente sentar com o Bradesco, que eu particularmente conheci muito de perto. O Romário me levou lá no InovaBrá, um dia inteiro de reuniões, né, apresentações de várias Mais Mob startups, Day, né? mais Mob Day. Olha, realmente é muito legal você estar com um banco que se preocupa em inovar para o cliente final. E mais do que nunca, quer atingir as classes menos passíveis de serem acessadas, que são as pessoas que andam de transporte público. Quem mais precisa, Verdade. né? Quem mais precisa desse apoio aí, desse Então, olhar. eu diria até que a nossa parceria, mais do que estratégica, ela é inclusiva, né? E a sociedade já está entendendo. Com certeza, acho que encontramos conexão aqui, né? Pioneirismo, experiência do cliente, tem muita conexão entre Bradesco aqui e Mais Mob. É verdade. E quando a gente pensa, né, em tudo isso que vocês falaram, qual seria a experiência assim mais... vamos fazer um exercício aqui de futurologia, né? O cara sair de casa, foi tomar um café, pegou o ônibus, foi pro trabalho, depois foi pro shopping, foi pro cinema, comprou um negócio. Qual seria a coisa mais assim disruptiva ou mais distante, que ao mesmo tempo está próxima, perto do que vocês estão criando aí de tecnologia junto com a gente, enfim, de pagamento? Ele precisa de um app, ele não precisa de um app, ele paga piscando, falando. O Pablo já falou aqui que tu fala e faz uma compra. Então, assim, a gente já está por um caminho muito avançado. Mas como vocês enxergam esse futuro? Posso começar aqui? Eu queria puxar o gancho da IA, inteligência artificial. Ele é um presente e cada vez mais a gente vai ver potencial de aplicações de uso, claro, para o futuro. Muita coisa interna para as empresas, ganho de eficiência, ganho de produtividade, mas olhando para cliente, ele tem um potencial enorme de mudar a experiência deles. Só que, ao mesmo tempo, a gente olha os clientes, um banco como o nosso, o Bradesco, que atende da pessoa física do pequeno ao maior, da pessoa jurídica da pequena ao maior. O ideal, na minha visão, tá olhando para frente, é você ter uma flexibilidade no atendimento. Vou dar um exemplo claro aqui.
o token para você fazer uma aprovação no Internet Banking, que é uma commodity, todos os bancos possuem, cada um muda a sua cara, né? Mas é uma commodity. Existem muitos clientes que gostam do token físico. Que eu posso Chaveirinho, né? O chaveirinho, que você fala, pô, mas super antigo, tem voz. Sim, mas as pessoas físicas que estão por trás das empresas têm características distintas. É verdade. Tem a pessoa que é mais heavy user digital, tem o que é menos. Então, assim, o ideal é a gente não olhar só para um tipo de persona, seja pessoa física ou jurídica, e estar preparado para trabalhar com todo mundo. E nessa preparação, a gente, na tua pergunta, que é importante, o banco está bem preparado para isso. A gente tem soluções bem digitais, com praticamente sem token, com token no celular, trabalhando com isso cada vez mais para a utilização de biometria facial também, que é algo importante. Sim. Mas também temos soluções, eu vou chamar mais tradicionais, que clientes mais tradicionais demandam, inclusive hoje. Então o banco está bem preparado para isso. No teu exemplo rápido, para pegar a IA como uma futurologia, uma boa IA sendo bem trabalhada, só que, claro, para o público-alvo que gosta de tecnologia, pode sim dispensar o uso de aplicativos, seja bancário, seja eventualmente um aplicativo de transporte urbano, porque cada vez mais ele pode dar gatilhos para você. Então ele pode ficar enviando push, pô, Fernando, vi que você agora está pegando o trem lá da estação tal, o trem sai daqui em tanto tempo, posso já comprar passagem? Posso já reservar o café que vai ter lá? Eu não preciso estar nem entrando nos aplicativos, seja da cafeteria, seja do transporte público, e para banco, idem. Então a gente está olhando muito isso, a questão dos agentes de IA e como os agentes podem, não só internamente, claro, mas para cliente gerar valor agregado. Então é um conceito que banco usa de invisible bank, cada vez mais o banco vai deixar de ser visível, palpável e está cada vez mais embedded nas soluções, inclusive de parceiros como a de vocês, tá? Então um pouco do que eu enxergo olhando presente e futuro, eu acho que a IA vai dar muita gasolina para esse tipo de modelos de negócio que virão, tá? Interessante. Bom. E é bem interessante, né? Porque da mesma forma que vocês estão preocupados em melhorar a jornada do teu usuário, né? Agilidade, segurança, facilidade, é muito do que a gente também está fazendo com o nosso cliente, né? Com pessoa física, por exemplo, né? Então a gente está num processo muito grande de digitalização do cliente, sem perder a personalização, né? Então isso é algo muito interessante, que tem algo em comum até aqui com a gente das casas, porque como é que eu vou, né, digitalizar sem perder essa individualização, né? É aí que a gente lança até um ecossistema Meu Bradesco, que com a IA a gente consegue fazer essa dinâmica personalizada cada vez mais para o cliente se sentir em casa com um Bradesco que ele se sente confortável, com o jeito dele, com o nosso ecossistema Meu Bradesco e com o IA por trás, que é todo um processo que a gente está investindo bastante. Então, tudo isso está atrelado à evolução de jornada. Sim. E cada vez mais ter uma jornada mais fluida, né? E meios de pagamento cada vez mais facilitados, sem esquecer da segurança, né? Que é algo crucial e fundamental e prioridade aqui para o banco. Né? Eu só destacaria também, né, acho que um pouco da jornada que o Felipe coloca, né, de novo a experiência do cliente, né, que dentro da sua pergunta tem isso, né, está linkado aqui com a experiência do cliente. Trazendo para o nosso negócio aqui, para a nossa relação, né, o passageiro ele não quer chegar na estação do metrô, fazer uma carga, né, para ele conseguir se deslocar, no momento que ele for tomar o café, sair do aplicativo da MaisMob, entrar no aplicativo do Bradesco, né? Por que não fazer isso tudo de uma única forma? E eu acho que o Fernando depois vai explorar um pouco mais sobre isso, né? Que é um pouco da nossa próxima etapa, né, Pablo, que a gente já está em conversa, né? Que é o Banks as a Service, né? Por que não dentro do próprio aplicativo de vocês ele se autosservir e fazer tudo isso, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, né? Bom ponto. Quer completar alguma coisa, cara? Eu sempre quero, mas o foco são nossos convidados. Mas eu queria lembrar também, falando em futuro, de MV, principalmente para a mobilidade urbana. Excelente ponto. A gente já começou esse desenho lá atrás, né? Hoje a gente já pilota, né? Já atua em produção em alguns e pilota outros com os nossos terminais MV, né? Agora com Prodata, MaisMob também atuando MV dentro do validador, né? Agora a gente também está lançando o Aceita Aqui,
né? Já estamos em pilotagem em algumas empresas de ônibus, enfim, vans. Primeiro Tap on Phone para mobilidade urbana e totalmente atrelada à tecnologia do grupo Bradesco, vamos dizer assim. Né? Que a gente não pode esquecer da Cielo, que também está conosco, né? em todas as frentes. E permitem, né? Nossa relação é muito boa também com a Cielo. Eles estão sempre um passo à frente, sabe, nas intenções, assim como o próprio banco. Então a gente conseguiu fazer esse Tap on Phone sair. Hoje a gente consegue, via um aplicativo celular, vender por Pix no transporte público, cartão de crédito, cartão de débito e ainda permitir o lançamento de uma passagem em dinheiro. Com isso, o operador consegue ter acesso a um back-office completo no final do dia. E isso tudo dentro de uma estrutura, né, de back-office, com um número, né, do terminal, horário, quantidade, número do motor, enfim. A gente está trazendo a expertise da nossa bilhetagem tal qual a gente conhece, né, que me arrisco a dizer a maior e melhor da América Latina. Isso porque eu não quero subir mais um pouquinho, mas para a realidade da futurologia de pagamento. Então, só para a gente não esquecer do MV, porque realmente é independente da credencial de pagamento que vai ser usada pelo passageiro, pelo nosso cliente, a gente tem que estar preparado. Se ele quiser usar o cartão de crédito, como o Brandão estava dizendo agora, a gente tem que estar preparado. Se ele quiser usar o relógio, a gente tem que estar preparado. Se ele quiser usar o watch, a gente tem que estar preparado. E se ele quiser usar o Palm Vendo, o nosso PSP hoje, voltado para MV, está preparado. Entendeu? Então, e você lembrou bem, né, Pablo, aqui, quando você toca no assunto da Cielo, né, que tem tudo a ver com meios de pagamento e recebimento aqui. Quando a gente iniciou a parceria lá no meados de 2025, né, com a Cielo, ela ganhou muita atração porque era a única adquirência, né, naquele momento que estava preparada para o MV, né? A tecnologia dela suportava tudo que vocês estavam visando para o futuro aqui, né? Então tem muito a ver aqui com o que a Cielo tinha já preparado dentro de casa, né, acompanhando a tendência de vocês para o futuro. Né? Sim. E hoje nós somos a primeira, o primeiro PSP do Brasil vinculado à Cielo, à adquirência, ou seja, é a única empresa, a única adquirência que tem a tecnologia MV compatível para o que a gente precisa, e nós somos o único SP genuinamente brasileiro preparado para a estrutura de risco, né, do Brasil, já com todos os releases preparados e já rodando com índices importantíssimos, já com MTT implantado, que é a gestão de risco, né, que a gente consegue garantir o uso do cartão, independente de existir fraude ou não. A gente consegue o compromisso dos bancos, uma vez a gente, né, tendo o modelo adequado implantado, que, cara, tá tudo certo. Se tiver algum problema na transação, né, hoje só Visa e Elo aqui no Brasil tá com esse modelo MTT, o banco arca até o limite de 16, alguma coisa, $3, alguma coisa, se eu não me engano, $3, arca com esse prejuízo. Então, mais uma vez o banco, né, aderente à melhor prática do mundo, não digo do Brasil, do mundo. Isso que eu estou falando não é novidade, é para o Brasil, não é para o mundo, mas o Bradesco também à frente já consegue cobrir e dar garantia para a gente poder assumir riscos em benefício do passageiro. Pois é uma união de forças em prol de quem está lá na ponta usando o transporte. Agora, Romário, você tocou você falou assim, depois eu volto nesse assunto aqui, então vamos voltar nesse assunto aqui. Daqui a pouco a gente vai ter que se encaminhar para o final, então vamos falar do Banking as a Service que você comentou aí. Eu quero saber um pouco mais o que vocês têm a dizer sobre isso. Eu acho que o Fernando pode até me complementar aqui, né, que ele está muito à frente desse tema. Algo que a gente está muito focado, né, comentei com o Pablo hoje um pouco sobre isso, né, o quanto a gente vê conexão com vocês no tema de Banking as a Service, mas acho que o Fernando pode explorar bem esse tema aqui, né? Boa. Ele está super a par de como a gente está construindo isso. Não, perfeito. O tema está super em alta e o Bradesco naturalmente está super com o pé na bola nisso. A gente estruturou um time robusto lá, tanto comercial quanto um time de produtos,
preparado para não só conversar, mas para gerar negócios e aumentar negócios de vocês, dos clientes. Basicamente, o que a gente fala, o conceito básico, só para nivelar aqui o conhecimento, né? O Banking as a Service é basicamente a gente oferecer toda a infraestrutura bancária para que os nossos clientes criem as suas, em cima dessa infraestrutura, criem as suas experiências e ofereçam produtos financeiros, cash-in, cash-out, conta corrente, cartão de crédito, seguros, capitalização, enfim, tudo que for portfólio de banco, ele é factível de ser um portfólio, um roadmap ali para a BES. Então isso amplia um pouco mais a possibilidade de negócio para vocês. Então caso vocês em algum momento optem, eu quero também oferecer eventualmente para os clientes um cartão de crédito com a cara da empresa de vocês, um white label, a gente tem essa funcionalidade, tudo via API, não precisa daqueles projetos enormes, gigantescos, muito mais fácil a integração. Se quiser eventualmente oferecer uma conta digital que atrelhe ali o flywheel, o fluxo de vocês para fazer cargas, enfim, conseguimos também. Então basicamente é um mundo, vou chamar de mais novo para os bancos, só que qual que é o importante disso? Os bancos têm um core histórico de KYC, compliance, cadastro, atividade bancária em si é um core muito forte naturalmente dos bancos. Então esse core, somado com o core que os parceiros têm, que é fazer, no caso de vocês, mobilidade urbana, tende a ter um resultado muito interessante, tá? E de fato é um ganha-ganha, é um parceiro muito importante. A gente está fazendo bastante negócio já nessa natureza, mas é algo que o banco está bem preparado, tá? A gente está bem estruturado. Então, e de fato, ele amplia muitas oportunidades. Eu dei alguns exemplos aqui, mas tem N outros, tá? E não necessariamente é um pacote fechado. Pode ter a opção de um produto, outro produto ou algo específico. Entendi. Então, acho que ele é bem interessante. E é o paralelo que eu comentei antes, que para o mundo de vocês, eu acho que vocês já estão tendo muita oportunidade de ir trabalhando muito bem nisso, mas é basicamente o MaaS, né? Mobility as a Service, que é um conceito parecido, mas para o universo de vocês. Mas o recado que eu queria deixar assim, de base é uma tendência, a gente está super estruturado com isso, dentro de todas as regulações, obviamente, com um time muito forte ali de legal, compliance, super atento a isso, porque a gente sabe também que pode trazer um certo susto, né, de nossa, mas operar como banco não é meu core, deixa que a gente faz isso, que a gente sabe fazer isso muito bem. E vocês focam na experiência que vocês queiram dar para os seus clientes, interface que queiram dar e somem com jornadas para agregar valor para o mundo de vocês e gerar mais receita. Na prática é isso, né? Então é o que eu queria deixar de recado, assim, o BES é importantíssimo, a gente está super preparado, pé na bola, e ele não para só nesses produtos que eu falei, tem também o conceito de LaaS, que é o Lending as a Service, vocês podem também oferecer um empréstimo de um Bradesco, mas com o nome de vocês para outros clientes. Então é o mesmo conceito, só que para a linha de empréstimos. Também existe, também a gente está oferecendo também e estamos bem atento a isso. Então é uma agenda bem legal, que tem um mar de oportunidades aí daqui para frente, que com outras tecnologias somadas, a exemplo de IA, pode ter mais ganhos ainda, tá? Então eu queria só dar uma nivelada no entendimento e como a gente está preparado quanto a isso, tá? Isso tudo é benefício para o cliente, né? Para o usuário, né? O cliente de vocês que já está hoje, né? Na plataforma de vocês, né? Então você consegue aproveitar essa plataforma para trazer toda essa gama aqui de produtos e benefícios para fidelizar, para poder agregar ainda mais valor para esse usuário. O cliente que já se relaciona com o nosso aplicativo, com o nosso site, com o nosso clube de vantagem, né? Então é realmente uma forma de você trazer mais soluções, né? Para ele poder valor, né? Ganhar mais, isso aí, oferecer mais valor para o cliente. Então isso é muito legal. E foi o que você falou, Brandão. Você pega a sua experiência, o seu expertise, e eu estou usando ele a meu favor. Não estou precisando aprender a fazer o que você faz, nem você vai aprender o que eu faço. É a soma das forças, né, para poder entregar um negócio novo ali. É a brincadeira que eu sempre faço com o Pablo, né? Você tem o ativo mais importante para um negócio funcionar, você mais mob tem. São as pessoas, né? São quantos milhões de pessoas que transacionam, Pablo, no seu aplicativo ali? 1,5 milhão. Então, ativos, né? 1,5 milhão, né, de pessoas. Exato. E por que não, né? Eu uso esse fluxo de pessoas que já passa por você, conecta com a minha tecnologia, com o meu balcão de produtos, né? Crédito, e a gente consegue atender o cliente de uma melhor forma, né? Que linka de novo com a experiência aqui do cliente. E eu queria fazer um complemento sem prolongar muito, mas acho que é importante falar. Tudo isso que a gente falou gera algo que é fundamental, que é o famoso Data is the New Oil. Basicamente, tudo isso gera dados
os dados, se bem trabalhados, bem, claro, armazenados, controlados, trabalhados, dão munição, basicamente combustível para a gente poder usar a inteligência artificial e fazer trabalhos que, por exemplo, vocês têm e outras empresas não têm. Você sabe quando, como, aonde e o perfil de consumo do cliente que está usando todo dia os transportes públicos. Verdade. Isso aqui é valiosíssimo. Em algum momento, vocês podem, inclusive, se vender como um birô de mercado e gerar uma nova fonte de receita. Então, tem muita oportunidade na mesa, claro que sabendo estruturar, sendo bem trabalhado, mas dados, analytics, big data, que é um termo bem a gente escuta bastante, mas sabendo usar, vocês estão propiciando bastante coisa nessa linha. Então, acho que isso é importante também, nunca perder de foco, tá? Com certeza. Bom, gente, a gente está aqui já no finalzinho da conversa. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Acho que a gente trouxe informações aqui muito diferentes, né, para as pessoas poderem estar acompanhando a gente aqui, entender um pouco mais dessa parceria e para mim, principalmente, eu estou enxergando o banco de uma forma que eu não estou acostumado a enxergar. Vocês trouxeram várias soluções que já existem na casa que não são, acho que para o cidadão comum, né, talvez não seja algo tão perceptível. É legal a gente poder trazer isso e apresentar para todo mundo que está aqui assistindo. Então quero aproveitar esse finalzinho aqui para dar o espaço para vocês passarem alguma última mensagem. E se quiserem se dirigir direto ao nosso público, é só olhar para aquela câmera ali. Muito obrigado, Bruno, né, e Pablo, do meu lado aqui. Acho que o agradecimento fica do nosso lado também, né, o segundo ano consecutivo que a gente está aqui falando um pouquinho com o público, né, com vocês sobre nossa parceria. Acho que o recado final o Bradesco é um banco de 83 anos, né, onde o nosso principal acionista ele está há 70 anos, né, que é uma fundação. Ou seja, somos um banco sólido, né, preocupado com o presente e com o futuro. É um pouco do que a gente passou aqui ao longo do nosso bate-papo hoje, né? Então contem com a gente, né, Mais Mob, todo o público aqui ouvinte também. A nossa parceria ela é sempre vista de longa data, né? A gente quer uma parceria de longo prazo, não é uma parceria só para o presente. E a gente está à disposição, né? Seja no mercado de pessoa física, micro e pequenas empresas ou empresas de grande porte, né? Acho que a gente tem soluções que vão da pessoa física a grandes empresas. Então fica aqui o agradecimento novamente a vocês e também a gente deixa aberto o banco aqui, né, para todo o público, enfim, para Mais Mob evoluir essa parceria. Perfeito. Vou aproveitar aqui, Bruno, Pablo, obrigado. Muito obrigado pelo espaço. O que o banco valoriza bastante são as parcerias e a construção dessas jornadas atrelada à tecnologia e inovação. Para a gente é muito gratificante. Então, o que a gente construiu aqui até hoje é um case de muito sucesso, muito bacana, que eu tenho certeza que a gente vai continuar, junto com todas essas evoluções que a gente mencionou aqui, a gente consegue continuar construindo e entregando cada vez mais soluções complementares, disruptivas, enfim. É um banco que a gente sempre teve muito à frente aqui das inovações, né, das tecnologias, e ainda mais agora, mais acelerado com o IA. Então, continuem contando com a gente, né? Acho que esse é o Bradesco, né? Esse é o nosso jeito de lidar com os nossos clientes, né? Tá sempre à frente e dá muito valor aqui para as parcerias. Obrigado. Maravilha. Prova disso, Brandão, só para complementar, a história também é boa de ser contada. Né? O presidente atual, né, do Bradesco era, se eu não me engano, o diretor, o CEO da Bradesco Cartões, e foi ele que lançou no Brasil a primeira vez a tecnologia de contactless. Né? Legal. Cartão. É verdade. Então, assim, já está no DNA de fato. Então, Inovar, hoje, né? Então, quando a gente fala em pagamento por aproximação, que a gente falou, então, caramba, o presidente atual do Bradesco lançou isso há não sei quantos anos atrás, né? Pela Bradesco Cartões, e hoje está... Hoje todo mundo usa isso. Então, E ele é um super incentivador à transformação, à inovação, e é isso que a gente está fazendo, né? Então, se o meu recado geral, sem chover no molhado aqui, que eles já super explicaram aqui muito bem, é basicamente assim, a gente está super preparado para apoiar vocês a fazerem mais negócios. Seja utilizando API, seja arquivo, seja canal proprietário, seja o BES,
da forma que for a necessidade de vocês, a gente vai ter uma solução de prateleira ali e, claro, e times preparados para suportar vocês, que isso é fundamental, né? Não adianta ter só a solução e depois, quando precisar de qualquer suporte, não ter com quem contar. Aqui conosco é bem diferente, tá? Então, o recado que eu queria deixar na prática, nosso grande objetivo é que vocês façam mais negócio, tenham sucesso e, naturalmente, a gente está aqui para suportar isso, tá? É isso que eu queria deixar de recados gerais aí. Para todo mundo que está assistindo, obrigado, gente. Acho que é importante, conversou coisas bem importantes e relevantes aqui, com certeza vai agregar aí. Maravilha. Bom, vou tentar ser breve, tá? Porque, pô, você me conhece. Quando a gente... eu lembro, né, da nossa parceria ao longo do que a gente foi construindo, eu tenho uma palavra, assim, que eu acho que representa, sabe, essa relação, que é agilidade. A segunda palavra, compromisso, sabe? E respeito. Assim, tudo que a gente combinou, a gente cumpriu, né? Verdade. Na risca. E a gente está falando, né, de um bem essencial, né? A gente vem de deslocamento, né, aqui no Rio, de um estado inteiro, né? E quando a gente fala de Rio de Janeiro, a gente não fala de município apenas. A gente fala de todos os municípios que alimentam com mão de obra o município do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, em torno de 70%, 65% a 70% da população que atua no setor terciário, né, vem de municípios limítrofes ou não. Então, trazer a pessoa de onde ela estiver para cá exige responsabilidade, exige compromisso, exige agilidade. E a gente conseguiu, junto com o Bradesco, né, onde a gente mudou toda a nossa infraestrutura ano passado, não trazer fricção, não trazer sensação nenhuma de qualquer mudança para o nosso O cliente. cliente não percebeu nada. Mesmo cliente passageiro ou cliente empresa, né? A gente conseguiu fazer isso com uma excelência, assim, poucas vezes eu consegui viver uma coisa assim. Então, é um agradecimento, primeiro, a todo mundo que está acompanhando, segundo ao banco, né? Porque realmente é uma alegria e motivo de orgulho muito grande para a Masmob e agora para o Data Masmob ter vocês com a gente. Tá? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom, então, Fernando, Felipe, Romário, Pablo, obrigado mais uma vez pela presença. Vocês que assistiram a gente continua aqui no Innovation Week, tem mais episódios aí. Continue acompanhando a gente no Spotify, no YouTube. Siga a Prodata Masmob também no LinkedIn, no Instagram. E até o próximo. Obrigado. 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 Obrigado.